palavra, quando você entender que você está sendo levado por Deus para viver a dependência de Deus. Muitas vezes nós dependemos do nosso trabalho, nós dependemos da nossa sabedoria, nós dependemos das nossas finanças, nós dependemos do governo, de homens, nós dependemos de tantas coisas. Mas Deus está lhe levando para o centro do propósito dele. E você vai viver a dependência de Deus. Certamente, você que está me escutando essa noite, Deus lhe criou com um propósito. O título dessa mensagem, que eu quero trazer, uma breve mensagem, uma breve reflexão para vocês que estão aqui, São Jaguaribano, que amam essa terra. Uma vida com propósito. Deus lhe criou com um propósito. Amém? Eu tenho entendido na Bíblia que homens sábios fazem perguntas, homens tolos respondem perguntas. Todas as vezes que fizeram uma pergunta para Jesus, Jesus respondeu com uma outra pergunta, porque o homem sábio faz perguntas. Então faça perguntas para Deus, porque certamente um dia você vai encontrar a resposta em Deus. E Deus criou você com um propósito, amém? Agora, nós vamos encontrar essas respostas fazendo perguntas. Por que Deus criou Adão? Qual é o propósito de Deus criar Adão, querido? Deus estava no céu e tinha tudo, amém? Lá no céu tinha a melhor adoração para ele. Tinha, não tem? Lá no céu tem seres viventes, anciões. Lá no céu tem instrumentos musicais. Lá no céu tem serafins, querubins. E Deus ali era adorado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo ali. Para que ele criou Adão? Para quê? Para que o reino de Deus fosse instituído aqui na terra. Então Deus tinha um propósito com Adão. O propósito era que Adão ia estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O propósito era que Adão salvasse a sua família do pecado. Qual o pecado? Da desobediência. Adão tinha que estar protegendo Eva e os seus filhos do pecado. E todo o tempo ele sendo tratado por Deus para que ele fosse a imagem e semelhança de Deus. Não é diferente com você. Preste atenção aqui, ó. Deus criou você com um propósito. Qual é o propósito? Tem gente que vive e não sabe da onde veio, para onde vai, não sabe por que está vivendo, não sabe de nada. Se você começar a fazer perguntas para Deus, Deus ele vai responder as indagações da sua vida. Deus criou com um propósito, amém? Pastor, você pode dizer esse propósito? Eu vou dizer. Deus criou, o propósito de Deus de criar foi para que você estabeleça o reino de Deus, a começar na sua vida, depois na sua família, e depois aonde ele lhe colocar. Ele lhe colocou em Jaguaribe. Você tem que estabelecer o reino de Deus aí. Mas ele vai lhe dar pessoas para você cuidar. No caso, pastor, só sou eu e minha esposa. Você tem que cuidar da sua esposa. Sou eu e minha esposa e 3 filhos. Você tem que cuidar da esposa e dos seus filhos. Estabelecer o reino de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Não foi vir trabalhar, ter uma família, procriar e morrer, não. O propósito foi você estabelecer o reino de Deus na sua vida. Foi você cuidar das pessoas que Ele lhe entregou. Eu sou um homem que cuida de pastores, cuido de vidas. Também tenho uma igreja.
estabeleça o reino de Deus, não só em Fortaleza, mas no estado do Ceará, que está se alastrando por outros estados e por outros países. Então, esse é o propósito da minha vida. Agora, com uma certeza, Deus está tratando a minha vida para que eu seja em mais semelhança de Deus. Eu quero falar um pouquinho de uma personagem. Então o título dessa mensagem é Uma Vida com Propósito. Uma personagem, uma mulher. Em João 4, a Bíblia diz, eu vou ler 7 versículos. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia, foi outra vez para Galiléia, e era necessário passar por Samaria, e foi para uma cidade chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou junto à fonte, e já era quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar a água e disse, dai-me de beber. Queridos, o propósito da sua vida é estabelecer o reino de Deus, porque tem vidas que estão clamando, dai-me de beber. E essas vidas só você pode dar de beber para elas. O que é que significa dar de beber? Significa que você é que vai dar água espiritual que elas precisam. Estou hoje aqui derramando das águas da vida sobre a sua vida, e o seu espírito vai ser saciado essa noite, a sua fome e sua sede por Deus. Então há um povo que clama, dai-me de beber. O propósito da sua vida é estabelecer o reino. Aonde? Na sua casa, na sua família. E a sua família está clamando, dai-me de beber. Você é o responsável por trazer água espiritual sobre a sua casa. Você é responsável por ser a imagem e semelhança de Deus e salvar a sua família. Mas Deus pode alargar isso e você ser essa pessoa não só para a sua família, mas ser essa pessoa para uma cidade, um bairro, para várias outras pessoas. Tinha essa mulher samaritana. A história dessa mulher samaritana, queridos, é uma história que dá dó. É a história de muitos jaguaribanos. Essa mulher não sabia o propósito da sua vida. E quando a pessoa não sabe o propósito da sua vida, o que é que ela faz? Tudo errado. Ela já tinha casado 5 vezes. Casamento não vai resolver o propósito da sua vida. Quem resolve o propósito na nossa vida se chama Jesus, o Cristo. Não pode sua expectativa em casamento. Não pode sua expectativa em finanças. Não pode sua expectativa em nada a não ser em Jesus. O propósito da sua vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aquela mulher estava ali pedindo que alguém lhe desse de beber. Jesus chegou ali. Queridos, se aquela mulher nasceu, qual era o propósito da vida dela? Estabelecer o reino na família dela. Porque a mulher sabe a dificuldade e a tola a destrói com suas próprias mãos. Ela tinha que estabelecer o reino na família dela. Ela tinha vidas para ser salva através da vida dela. E ela tinha que ficar em mais semelhança de Deus. E aí, eu entendo em Colossenses 1,13. A Bíblia sabe o que é que ela diz em Colossenses 1,13. Jesus, o Cristo, nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você diz assim, eu creio que Jesus é o Cristo,
Jesus lhe transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em algumas Bíblias. Lhe transporta para o reino de Deus. Aí você começa a descobrir essa pergunta que você tanto fez: para que eu nasci? Qual foi o propósito? Eu vim só para sofrer. Se é casamento não dá certo, se é finança não anda. Para que essa enfermidade? Para que isso? Você começa a descobrir as respostas das suas perguntas. Eu nasci para fazer acontecer o reino de Deus. Eu nasci para ser a imagem e semelhança de Deus. Eu nasci porque tem um povo clamando: dai-me de beber, e eu sou essa pessoa que darei de beber. Então, o reino de Deus espera por você. Mas existe o seu eu. O eu daquela mulher estava totalmente fragilizado. Você pode imaginar uma mulher que casou 5 vezes? O que atrapalha? Nós temos a imagem e semelhança de Deus ao nosso eu. Não, eu não creio assim, como esse pastor. Eu não penso assim. Eu não vou. Eu não quero. Eu não vou mudar de religião. Você viu quantas vezes o seu eu falou mais forte? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, no capítulo 7, no versículo 14, Paulo diz assim, ó: se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Então, Paulo entendeu o seguinte: eu tenho que fazer o reino de Deus, mas o meu eu está vivo, e tem vidas esperando por mim, não só a minha família. Paulo não era casado, mas tinha pessoas clamando: dai-me de beber. Então eu entendo, queridos, que você nasceu com um propósito. E se você andar na dependência de Deus, Deus vai te levar para o propósito na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Quando você está no centro do propósito de Deus, você é o homem mais feliz da terra, a mulher mais feliz da terra. De uma hora para outra, de uma maneira sobrenatural. A Bíblia diz em Mateus 4,17, quando Jesus começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependa, porque é chegado o reino de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Aí você vai entender por que nasceu. Você vai implantar o reino de Deus na sua casa, na sua família. Mas o meu passado, o seu passado, ele é colocado embaixo do sangue de Jesus. O passado não vai existir mais para você. E o meu futuro, pastor? O futuro não existe. O futuro é algo profético, só Deus conhece. Nós não conhecemos. Você vai viver o hoje. Você vai desfrutar o hoje na presença de Deus. Você vai desfrutar o reino de Deus. Da onde vem a ansiedade? É o acúmulo de preocupação com o amanhã, e o amanhã não existe. Da onde é que vem o estresse? É o acúmulo de preocupações do hoje. Da onde é que vem a depressão? É o acúmulo de preocupações, de mágoas do passado. Então, viva hoje. Desfrute essa festa. Por que você está preocupado em ir para casa? Para casa você está lá todo dia. Desfrute hoje. Desfrute essa noite com sua esposa. Desfrute essa noite com seus filhos. Desfrute dessa presença de Deus. Esse vento que está soprando, você acha que é o Aracati ou é o vento do Espírito Santo? A Bíblia diz que o vento do Espírito Santo sopra onde ele quer. É o Espírito Santo que está soprando sobre a sua vida. Você está sentindo algo no seu espírito. Isso se chama paz. A minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, mas a verdadeira paz eu vos dou. Essa paz que você está sentindo, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está na dependência, na dependência de Deus, você vai sentir todos os dias da sua vida, mesmo no meio da tempestade. Então, o seu eu precisa morrer. O seu eu precisa morrer.
E eu entendo, querido, em Lucas no capítulo 9, qual era o propósito. Então, eu tenho que entender em Deus qual é o propósito da minha vida. Lucas 9:56, Jesus diz assim, o propósito: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não veio para te destruir. Jesus não veio para destruir ninguém. Jesus veio para salvar. Então, não queira destruição de ninguém. Não queira ver destruídos os casamentos. Não queira ver destruído ninguém, mesmo que ele tenha lhe feito tanto mal. O propósito da sua vida: salvar vidas. Estou clamando. Estabelecer o reino de Deus. Vai começar pela sua vida, depois da sua família. Comece com você. Estabelecer o reino de Deus na sua vida. Deixe Jesus lhe matar o seu eu. E tem vidas clamando por você, que eu não vou poder resolver. Pastor Marcelo não vai poder resolver. Só você. Então eu entendo, querido, que o reino de Deus, ele precisa ser implantado. O reino de Deus, ele precisa ser implantado. Aonde, pastor? Na sua vida. Na sua vida. Interessante é que Paulo, quando chega escrevendo para o Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então aquele eu que estava vivo em Paulo, lá na carta de Romanos, agora não está mais. Paulo morreu. Então, quando você morre, a Bíblia diz: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. E se ele morrer, dá muitos frutos. Se o seu eu, se você não procurar mais o seu prazer carnal, se você não procurar mais os prazeres terrenos, se você receber essa palavra do seu Espírito: eu vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu vou estabelecer o reino na minha casa, minha família, o meu eu vou ficar em imagem e semelhança de Deus. Você vai começar a ser usado para a vida ser transformada, e você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Vai ser a pessoa mais feliz. A coordenança que Deus deixou para nós: ide, pregar o meu evangelho a toda criatura, aquele que é salvo, fazer discípulo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso implantar o reino, ser mais semelhança de Deus e salvar vidas. Agora, interessante que essa mulher que eu li de João 4, Jesus foi conversar com ela. E aí, queridos, eu entendo que o reino de Deus para ela era Samaria, porque Jesus entendeu que ela tinha que não só implantar o reino nela, na família dela, mas em toda a Samaria. O eu daquela mulher tinha que morrer, porque ela já tinha 5 maridos. E Jesus disse para ela o quê? Vai lá e chama teu marido. Ela disse: não, eu fui casado 5 vezes, estou com um aí, são casos. Sei lá como é que chama hoje, um filho, sei lá o que é, chama essa geração doida aí. Ela não tinha mais referencial de casamento. Ela não tinha mais referencial. O eu dela estava totalmente destruído. Mas Jesus mostrou para ela que o eu dela ia ficar em mais semelhança de Deus. Ela ia ficar. O reino de Deus tinha que ser estabelecido em Samaria, e ia ser estabelecido através dela, e aquela população seria salva através dela. Você nem sabe por que você nasceu, mas quem sabe que você não vai ser um grande. Você vai estabelecer o reino de Deus na sua vida, na sua família. Você vai ficar em mais semelhança de Deus. As pessoas que lhe conhecem sendo tão diferentes vão ficar impactadas, vão ver Jesus em você, e essa cidade não vai ser salva por sua causa. Muitos não serão salvos por sua causa. Aquela mulher com a vida toda desmantelada, Jesus viu nela uma mulher que nasceu com um propósito. Jesus olhou para você e disse: eu tenho um propósito na vida dela, eu tenho um propósito na vida dele. Ele foi a Samaria. Os judeus não falavam de samaritanos. E quando Jesus chegou naquela mulher, ela disse: nós somos intrigados, como é que você está falando comigo? Você é judeu,
sou samaritano. Nós não nos falamos. Queridos, eu entendo que nós usamos desculpas para não fazer a vontade de Deus. Qual foi a desculpa daquela mulher? Que ela era samaritana, que ela não podia nem estar conversando com Jesus. Qual é a desculpa que você está usando? Qual é a desculpa que você está usando para não ganhar vidas, para não ser parecido com Jesus, para não estabelecer um reino na sua casa? Ah, minha mulher não presta para nada. Meu Deus, é um caso. Não, meu marido não presta para nada, é um cachaceiro. Essa é a desculpa que você está usando? Qual é a desculpa daquela mulher? A desculpa dela foi: nós somos intrigados. Jesus disse: eu tenho água para você beber. E se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Ela disse: eu quero. Ela reconheceu que Jesus era o Cristo. Se você reconhecer que Jesus é o Cristo, dessa hora em diante, o reino de Deus começa a ser estabelecido dentro da sua vida. Não, pastor, mas eu estou separado, eu não gosto mais, não amo mais a mulher, eu não amo mais meu marido. Não importa como você está. Não importa o que você está vivendo. Importa é a sua vontade. Você quer estabelecer o reino de Deus na sua vida? Você quer beber dessa água que vai saciar a sua sede? Você quer ter todas as respostas da sua vida respondidas? Aquela mulher, em uma simples conversa com Jesus, ela entendeu: o reino de Deus vai ser estabelecido na minha vida. Eu não tenho família, já casei 5 vezes, deu tudo errado, estou agora com esse homem aí, não sei nem se vai dar certo, mas eu digo uma coisa: o reino de Deus estabelecido na minha vida, eu vou ficar em mais semelhança de Deus, e Samaria vai ser salva através da minha pregação. Aquela mulher, uma vida tão destruída, entendeu o que eu estou falando para você aqui com essas simples palavras, e a vida dela nunca mais foi a mesma. A sua vida hoje à noite pode nunca mais ser a mesma. Nunca mais ser a mesma. Se você entender o propósito da sua vida, e o propósito da sua vida é ser estabelecido no reino de Deus. Não olhe para o seu passado, porque se você olhar para o seu passado, você nunca vai estabelecer nada. Coloque o seu passado embaixo do sangue de Jesus. Não planeje o futuro, porque o futuro não existe, está é de Jesus o seu futuro. Viva o hoje. Aquela mulher foi sábia. Ela disse: eu sei que quando o Messias vier, que ele é chamado o Cristo, ele vai estabelecer o reino dele. Jesus disse no versículo 26: eu sou o Cristo. Jesus se revelou para ela. Jesus quer se revelar para você, para estabelecer o reino dentro de você. É porque não tem desculpa. Deixa ele estabelecer um reino. Jesus estabeleceu um reino dentro dela. Aquela mulher creu. Ela creu. Ela deixou o canto d'água e saiu correndo para a cidade. O reino de Deus foi estabelecido dentro dela porque ela creu que Jesus é o Cristo. Ela correu entendendo que Deus te entrega a cidade de Samaria para ela. Você acha que a responsabilidade de Jaguaribe é de quem? É do prefeito? São dos vereadores? Deus escolheu homens e mulheres e deu a responsabilidade de transformar Jaguaribe no reino de Deus. Você acha que a sua casa Deus entregou para quem? Para você, para que o reino de Deus seja estabelecido. Pastor, minha casa é um inferno.
Você que está dizendo. Se você falar que é o inferno, ela vira o inferno. Mas se você falar, na minha casa é o reino de Deus, o céu se estabelece na sua casa. Você que sabe. Nós é que estabelecemos as coisas. Nós é que mudamos o ambiente. Se tivesse fosse colocar agora uma garrafa de uísque em cada mesa, um forró, o ambiente mudaria. Porque foi estabelecido um ambiente de vício. Se chegassem moças aqui para se prostituir, seminuas e danças, o ambiente mudaria para um ambiente de prostituição. Mas como foi estabelecido a vontade de Deus, o reino de Deus, o ambiente é um ambiente de paz. É um ambiente onde o Espírito Santo está tocando na sua vida. Então, queridos, entenda, aquela mulher não sabia até aquela data. A Bíblia não fala a idade dela, mas uma mulher que casou 5 vezes, ela tem no mínimo 30 anos para mais. Ela não sabia de onde veio, o porquê. Ela devia viver murmurando, reclamando dos maridos, reclamando da vida, ó céus, ó vida. Vivia ser um poço de amargura. Mas quando Deus entrou na vida dela, através de Jesus, ela entendeu o porquê da sua vida. Eu nasci para implantar o reino de Deus, primeiro em mim, agora em Samaria. Ela saiu correndo. Deus quer que você saia correndo essa noite daqui e diga: eu vou implantar o reino de Deus na minha casa. Eu vou implantar o reino de Deus em Jaguaribe, no estado do Ceará, no Brasil e na nação. Eis-me aqui, Jesus, usa-me a mim. No mínimo você nasceu para implantar o reino de Deus na sua vida. Se não dá mais para recuperar casamento, se não dá mais para reaver o que foi perdido, o reino de Deus tem que ser implantado dentro de você. E você pode ficar em mais semelhança de Deus, e vidas serão salvas através de você. Eu entendo que aquela mulher foi curada nas suas emoções. Uma mulher amargurada, ferida, que só murmurava, agora era em mais semelhança de Deus. Eu entendo que muitas vidas foram salvas. Lá nessa história que eu estou contando, no versículo 39, a Bíblia diz assim, que ela correu, desceu a Samaria, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus o Cristo, pela palavra da mulher que testificou, dizendo tudo o que ele fez. Querido, uma mulher que tinha 5 maridos, amargurada, de espírito, azeda, conhecida na cidade. Isso não é nada não, ela teve 5 maridos. Olha quem está com ela, o Zezinho, olha quem está com ela, aquele bicho velho. Querido, uma mulher mal falada teve um encontro com Deus. Na mesma hora, a Bíblia diz que muitos samaritanos foram salvos pela palavra daquela mulher. Quantos não acreditam mais em você? Porque você é um cachaceiro, porque você é um drogado, porque você é prostituta, porque você erra. Na hora que Deus planta o reino de Deus na sua vida, você fica em mais semelhança de Deus. Todos vão acreditar, porque vão ver a glória de Deus estampada em você. Por mais desacreditado que você esteja da sua vida, do seu casamento, de qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa para você: muitos vão crer por causa da glória de Deus na sua vida. Para a gente encerrar, eu entendo que o reino de Deus foi estabelecido na vida daquela mulher em Samaria, e ela reconheceu que Jesus era o Cristo, e que verdadeiramente, a Bíblia diz no versículo 42, dizia a mulher, aqueles homens daquela cidade: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo,
você entender. Deus está lhe levando. 4º ano, para a dependência total de Deus. Na dependência total de Deus, Ele vai tirar de nós aquilo que nos dá segurança. Eu era empresário, aceitei Jesus. Jesus tirou tudo. Mas Ele tirou de uma maneira que eu já estava apaixonado, né? Eu me vi sem nada, porque Jesus, Ele estava me dizendo: eu te tirei para que você nunca dependesse de dinheiro, dependesse de mim. Eu vim morar em Jaguaribe de empresário, perdi tudo. A última coisa que eu perdi foi meu caminhão. Eu vim para Jaguaribe porque roubaram meu caminhão. Perdi tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu encontrei o sentido, por que eu nasci, para implantar o reino de Deus. Eu fui me tornando, o meu eu foi morrendo. E eu fui me tornando a imagem e semelhança de Deus. E quantas vidas foram salvas, não só em Jaguaribe, Fortaleza, Cati, Recife, aonde eu piso, porque eu entendi quem eu sou. Essa noite, Jesus quer que você entenda isso. Ele quer estabelecer o reino de Deus na sua vida, na sua família. Ele quer curar o seu eu. Pessoas entraram aqui amarguradas com o ex-marido, com a ex-esposa, com o pai, com mãe, amargurados. Ele quer te curar. Ele curou aquela mulher, Ele quer te curar de uma maneira sobrenatural. E tem vidas clamando por água, dai-me de beber. E essas vidas só vão beber do seu cântaro. As vidas que o pastor Marcelo vai salvar, eu posso ir lá falar a Bíblia todinha para ela e perguntar: você quer aceitar Jesus? Sabe o que a pessoa vai dizer? Não. Mas eu preguei a Bíblia todinha. Essa pessoa. Mas o pastor Marcelo vai lá todo dia e diz: tudo bem? Tudo bem. Que foi? Eu estou sentindo um negócio. Que negócio? A presença de Deus. Falou nada ainda. Aí o Marcelo diz: Jesus te ama. Ela: ai meu Deus, nunca ninguém me disse isso. Eu disse a Bíblia todinha para ela. Preguei a Bíblia todinha. Aí você pergunta: você quer aceitar Jesus? Mas você quer, não quer. Eu perguntei ontem, ela disse que queria. Por quê? Porque o reino de Deus foi estabelecido para a vida dele. O reino de Deus foi estabelecido na família deles, nos filhos. E agora o reino de Deus está sendo estabelecido na cidade de Jaguaribe através deles. E aquela vida que eu fui lá não pertencia ao meu chamado, mas pertencia ao dele. Tem pessoas que vão ser salvas só para você, vão aceitar Jesus em você, mas depois que você viver na completa e total dependência de Deus, quando o reino de Deus foi estabelecido dentro da sua vida, quando você ficar em mais semelhança de Deus, muitas vidas serão salvas. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei de uma coisa. Eu sei como você nasceu. Eu sei a resposta. E a resposta é. E muitas vezes você perguntou para Deus: Deus, eu nasci só para isso? Eu vim para a terra só para isso? Para sofrer? Para passar por essa enfermidade? Para passar por essa luta? Não. Você veio para estabelecer o reino de Deus.